Boa tarde a todos. É uma alegria, é sempre uma alegria poder compartilhar aquilo que a gente estuda. Então, aqui não está uma pessoa que tem autoridade nesse assunto, nem sou professora. Apenas a gente compartilha o que estuda. Eu sou tão estudante quanto qualquer um de vocês. A diferença é que hoje eu estou aqui, né? Amanhã estou ali. Então, e outra coisa, quando um palestrante dá uma palestra, vou falar para quem está vindo pela primeira vez, ele não fala em nome da Sociedade Teosófica, até porque a instituição ela não tem nenhum tipo de conhecimento para repassar. Nós, o palestrante, ele compartilha o que ele estuda, o que ele percebe, aquilo que ele entende como sendo o que faz sentido para ele e que pode muito bem não fazer sentido para vocês, ou pode fazer também. Então, aqui não é a Sociedade Teosófica quem está falando, é Irenice. Com todos os limites, mas também uma vontade de compartilhar tudo que a gente estuda. Então, hoje nós temos um tema que, na verdade, são dois. É a compreensão das causas do sofrimento. E o segundo tema, nós vamos apresentar de forma bem rápida os três principais aspectos desse caminho, porque a ideia é compreender as causas do sofrimento humano, não só humano, mas desde o reino vegetal a sofrimento. E nessa compreensão, a gente aponta, na verdade, quem vai apontar o caminho. No primeiro tema, que é a compreensão das causas do sofrimento, nós vamos usar esse livro do Geshe Rabten, que é a senda graduada para a libertação, e também como aporta esse livro aqui, A Libertação do Sofrimento no Budismo Gelugpa, de Alberto Brum, que é um autor, né? Com relação à segunda temática, vamos usar os três principais aspectos do caminho do 14º Dalai Lama. Então, assim, é algo muito panorâmico que com 1 hora, 50 minutos, não tem como a gente esgotar um tema tão complexo. Para quem está vindo a primeira vez, essa perspectiva dessa palestra é do budismo. Então, vamos lá. E o subtema, se vocês prestarem bem atenção, diz assim: compreender as causas do sofrimento humano e os três tipos de caminho, os aspectos, para, a partir dessa compreensão, nós podermos transmutar o nosso contínuo mental, que levando como possibilidade a doutrina da reencarnação ou teoria, colocando ela enquanto uma possibilidade. No budismo não se chama reencarnação, mas disse que nós temos um contínuo mental, apenas o contínuo, que ele passa de vidas para vidas. Então, a ideia é que o nosso contínuo mental seja transmutado para que na vida seguinte nós tenhamos uma vida de mais paz, possamos efetivamente ser mais útil para a humanidade. Então, a ideia, a partir dessa compreensão, é transmutar o nosso contínuo. Aqui está, é como se fosse uma oração, que não chama-se oração, de Tsongkhapa, que foi o criador, o sistematizador do budismo Gelugpa, onde ele diz: isso é dito num livro dele e está sendo dito agora, eu estou repetindo em nome dele, para cada um de nós que aqui está. Aqueles que não são apegados às alegrias da existência cíclica, esforcem-se para tornar significativa essa oportunidade dotada. Confiem no caminho que agrada o vitorioso. Seres afortunados, escutem com a mente clara. Obviamente, se nós estamos aqui no sábado à tarde, é porque talvez a gente já tenha um certo
uma certa... Ele aqui fala para aqueles que não são mais apegados às alegrias do mundo. Então, de algum modo, a gente está caminhando nesse nível que as coisas do mundo já não nos agradam, pelo menos não nos satisfazem tanto quanto outrora fazia. Então, ele diz também que nós nos esforcemos para tornar essa oportunidade significativa, que possamos dar significado às nossas vidas, e a essa oportunidade aqui que estamos compartilhando o Dharma. Claro que de forma exotérica, né? Mas mesmo assim é benéfico. E ele diz ainda que confie no caminho. Aqui nós vamos apontar 3 aspectos do caminho. Confie no caminho que agrada o vitorioso, quer dizer, o Buda Sakyamuni. Seres afortunados, escutem com a mente clara. O que seria essa mente clara? É a gente mentalmente não fazer aquela coisa de ouvir algo e rebater mentalmente. Porque isso é natural do pensamento humano. Mas a ideia, para que a gente absorva pelo menos o que é possível, é a gente ter uma mente clara. Então vamos lá. A compreensão, nessa primeira parte, nós vamos ver a compreensão das causas do sofrimento. E nós vamos começar com as 4 nobres verdades, que ficou conhecido como as 4 nobres verdades. Na verdade, é o Sutra do Círculo da Lei, quando Siddhartha Gautama ilumina-se e ele traz para a humanidade as 4 nobres verdades. Inicialmente era chamada o Sutra do Círculo da Lei, ficou conhecido para nós como as 4 nobres verdades. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Então são 4 verdades que ele constatou a partir de experiência própria. Ele constata o seguinte, que há uma verdade, ou a verdade do sofrimento. Ele chegou à conclusão que a vida em si é sofrimento. Quando nasce, até o próprio bebê, para esforçar-se para nascer, ele já passa por dor física. Além depois para adaptar-se ao ambiente externo. Desde esse momento até a morte estamos passando por dores físicas. E olha que não é só nessa dimensão, né? O sofrimento aqui é algo mais abrangente, porque é uma tradução do sânscrito, que é dukkha, e que na nossa língua não tem uma tradução mais completa, então convencionou-se ser sofrimento. Então, ele chega à constatação de que da verdade do sofrimento, mas ele também diz que fala da verdade da causa do sofrimento. Então, o bacana e o interessante é que ele diz, a vida é sofrimento, mas existe uma causa. Bom, se existe uma causa, também existe uma possibilidade da cessação daquela causa, para que possa ser cessado o sofrimento. Ele não só... essas verdades que ele chega não só é uma constatação, mas ele constata e ao mesmo tempo ele aponta. E a 4ª, ele diz o seguinte, a verdadeira senda para a cessação do sofrimento. Então ele constata que há sofrimento no mundo, que há uma causa daquele sofrimento que nós passamos e há uma possibilidade de cessar aquela causa, porque cessou a causa, cessa o sofrimento, que é o efeito, e para isso ele aponta a senda. Ele diz, quem quiser libertar-se dessas causas, eu aponto uma senda, que é chamada o óptuplo caminho, que são 8 passos. A gente vai, assim, detalhar bem, porque o mais essencial dessa nossa palestra de hoje são essas 4 nobres verdades. Então, no que se refere à primeira e à segunda verdade, então é reconhecer, é preciso, para que nos libertemos, é preciso primeiro que reconheçamos que há de fato que é verdadeiro o sofrimento. E que não é apenas, essa constatação não tem a ver apenas com nossa vida, a gente constatar que há sofrimento no mundo, há sofrimento no reino
vegetal, obviamente a sensibilidade não é como a do reino animal e hominal, mas já um sofrimento quando usam tantos venenos sobre ele, sobre aquele reino, então já há um sofrimento. E na sequência o reino animal, que sofre para satisfazer os nossos desejos, né, de sabor, de paladar, uma cultura distorcida e que leva o homem a matar o animal para saciar sua fome, seu desejo. Então esse sofrimento deve ser reconhecido, porque se não há um reconhecimento na minha vida pessoal, tampouco na vida externa, então a gente não pode dar os passos seguintes. Então reconhecer e remover. Então reconhece-se e remove-se as causas. Mas como é possível isso? Então há de ter uma compreensão, porque se a gente compreender, não é apenas em entender, não é entendimento puramente racional, mas há de ter uma compreensão, que é algo mais interno. E na sequência uma prática. Então está aqui tudo que a gente precisa para a gente sair desse mar de sofrimentos e não só nós sairmos, mas ajudarmos para que os outros saiam. A grande questão é essa compreensão e a prática, né? Dukkha, sofrimento. E o que seria esse sofrimento? Então, o sofrimento indica o ato de sofrer, a dor física, a doença, a morte. Então, inevitavelmente, todos nós passaremos por esse tipo de sofrimento. Pode não haver a doença, mas pode haver a morte. Mas, de qualquer modo, a gente não pode viver sem aqui e acolá adoecer, né? Então, é um nível de sofrimento. Na sequência, nós vemos que sofrimento pode ser entendido como padecimento, desespero, insatisfação, tormenta, angústia, incompletude. Tudo isso faz parte da vida do homem. Transitoriedade, impermanência, vazio interior. Amargura, insubstancialidade, tristeza. Aflição, frustração, infelicidade. É um estado genericamente, é um estado de insatisfatoriedade. Por mais que a pessoa tenha uma vida tranquila, com a condição econômica boa, assim, sem tantas instabilidades, mesmo assim, esse estado de insatisfatoriedade é natural, é intrínseco no homem, precisa ainda estar neste mundo. Aí imaginemos aquelas pessoas que já nascem em uma condição econômica limitada, que tem limites físicos, às vezes com problema de deficiência ou mental, aí que esse sofrimento é bem maior. O termo dukkha, mais do que sofrer em si, refere-se à natureza da existência percebida e experimentada como dukkha. Porque pode ser que alguém aqui ainda não compreenda a teoria da evolução. Eu vou colocá-la como possibilidade, não a teoria de Darwin, mas da evolução do ponto de vista do ocultismo, do esoterismo, da teosofia. Então, nós passamos por condições desde o início da manifestação até tornar-se uno, vou chamar Deus, mas seria com o absoluto, com a vida universal. Então, nesse processo, todos que aqui estão no mundo da manifestação é porque precisa aprender algo. Se a gente não precisasse aprender algo, nós não estaríamos mais encarnados. Então, para compreender isso, é preciso que a mente esteja aberta para essa possibilidade de que não existe apenas uma vida. Se a nossa mente se fechar e a gente acha que só temos uma vida, aí essa teoria cai por terra.
vendo? O tema, sempre essa parte branquinha é o tema principal. O tema duplo, sofrimento, lá em cima, atribui uma abrangência que inclui a filosofia da existência. Não é o existencialismo acadêmico, mas a filosofia da existência. E vai além, pois busca um entendimento transformador. Não basta conhecermos com o pensamento, devemos visualizá-lo com a sensibilidade do coração. Então aqui nós estamos unindo mente e coração. Coração enquanto sede de átomo, enquanto sede do ser. Então há de ter essa compreensão, ela não surge da mente surge o entendimento, do coração surge a compreensão. Então há de ter assim uma conexão muito forte entre mente e coração. Devemos evitar o entendimento equivocado quando ouvimos que esta terra é um lugar de penar e sofrer, e que a felicidade, o cessar dukkha, só será possível no reino celestial. Então, obviamente, nós nascemos no Ocidente, então estamos mergulhados nessa cultura, de forma até no inconsciente coletivo da questão das religiões ocidentais, e que aprendemos desde sempre que a gente tem que se esforçar para que quando a gente morra, possa gozar do céu. No budismo, ele traz uma coisa diferente disso que a gente aprendeu. Ele diz que o céu é para ser vivido aqui. Não há de se esperar para se viver quando morrer. E assim, que a terra é um lugar de penar e de sofrer, isso é verdade, mas é possível, e esse ensinamento é para que saiamos desse estado aqui em vida, não é quando a gente morrer. Então a ideia é essa, libertar-nos desse sofrimento para que a gente possa ter uma vida mais feliz, mais harmoniosa, mais em paz, e automaticamente a gente ser um sujeito ativo na transformação do outro. Porque não basta ser só a minha vida. Isso é somente uma má leitura da Bíblia, pois ali é dito que o reino dos céus está em vós. Então, se está em vós, há essa possibilidade de trazer o céu para agora. Então, no budismo, nós diríamos, há essa possibilidade dessa liberação, ou de atingir essa libertação aqui e agora. Não só agora, eu não falo agora no sentido de ser uma coisa súbita, mas um processo, e isso vai acontecer nesse momento em que a gente está no mundo da manifestação, e não depois que morrer. Por isso é tão difícil para os ocidentais, e por isso é tão difícil para nós todos, compreendermos que o nirvana não é o céu, mas o estado interior, onde ocorreu a cessação das causas do sofrimento. Então, qual é a ideia? Constata o sofrimento, vai nas causas, pesquisa, averigua qual é a causa, para isso é preciso a gente estudar, para saber qual é a causa daquela dor que estamos a sentir, e erradicar. Quando erradica a causa, o sofrimento passa. Então, o sofrimento aqui, nós vamos ver que ele apresenta 3 tipos de sofrimento, níveis de sofrimento. O sofrimento causado pelo sofrimento. De voltar, por favor, Michele. Eu acho que, nesse sentido aí, é fundamental a compreensão do que é a existência humana. Porque tudo aquilo que está sendo chamado de sofrimento, ele provém do existir, da existência. E uma compreensão equivocada do que seja a existência faz com que a gente não compreenda esse fator. Então, eu acho que é fundamental a compreensão desse aspecto, né?
a existência em si. O que é a existência? O que é uma existência humana? Que a gente poderia chamar em algumas literaturas colocam como uma encarnação. É um momento eterno, é um momento transitório, é um momento que a gente, por causa de alguns aspectos, está tomando questões transitórias como se fossem permanentes, e daí vem o sofrimento. Sim, vai ser falar. Porque acho que tá bom. Então, nós vamos ver os 3 tipos de sofrimento. Na verdade, são níveis. O sofrimento... Oi? Não? Acho que desconectou. É bom não mexer nele aí, porque ele tá. Qualquer coisa que você bate. Voltou. Voltou. Então vamos ver, retomando, foi uma questão técnica. Então, são 3 tipos de sofrimento. Então, o sofrimento causado pelo sofrimento, como dor, tanto em nível físico quanto mental, é o sofrimento comum, que vai desde o nascimento até a morte. Isso é uma dor. Esse primeiro sofrimento aqui é inerente ao homem. Ninguém pode fugir dele. O segundo tipo é o sofrimento causado pelas mudanças. Como o sofrimento em nível psicológico, produzido pela constante transitoriedade das coisas, impermanência da felicidade, aquela felicidade pontual, momentos de felicidade que chegam e vão, inclui a angústia, o desespero, a insatisfação e outros temas trabalhados pela filosofia da existência. Então, quando não compreendemos ainda, quem estuda a doutrina secreta sabe que a segunda proposição fundamental, são 3, a segunda proposição fundamental da doutrina secreta fala dessa transitoriedade, fala da impermanência. E isso a gente vê muito claramente nesse mundo da existência. O dia e a noite, o nascer, o morrer, as fases da lua, semanas, horas. As semanas, as horas, as estações do ano. Então, isso é muito comum. Então, em estando aqui nesse mundo da manifestação, a transitoriedade, a impermanência é o que há de mais permanente, que é a impermanência. A única coisa que não muda no mundo da manifestação é a impermanência. Então, quando nos apegamos a situações, a momentos, a pessoas, a ideias, então o sofrimento vem na forma desse segundo nível, ou segundo tipo. Porque se a gente consegue se relacionar com pessoas, com situações, com coisa, com troço, com ideias, com profissão, com tudo que tiver no nível do nosso relacionamento. Se a gente consegue se relacionar tendo como plano de fundo a ideia da transitoriedade, que aquilo vai mudar, então a gente já não sofre nesse sentido. Lembrando de Parmênides, nenhum homem toma 2 banhos no mesmo rio, na mesma água. Porque quando ele se banha, que ele volta, a água já passou, ele vai tomar banho noutra água e ele mesmo já é outra pessoa, do ponto de vista físico. Mas em banheira toma. Então, assim, se a gente vê esse princípio bem assim,
no nosso pensamento 24 horas por dia. Não é só enquanto a gente está acordado, não, é dormindo. Da impermanência, então o nosso sofrimento, 50% ele já se vai. Porque aí a gente começa a tratar do desapego, a gente começa a não sofrer mais por aquelas coisas que a gente pensa que controla alguma coisa. Não controlamos nada, porque tudo muda. E o terceiro nível, que é o mais sutil ainda, o primeiro é fácil de a gente constatar. O segundo, se a gente é mais atento, nós conseguimos constatar. Mas o terceiro diz o seguinte: o sofrimento causado pelas formações mentais, que é o resultante dos componentes da personalidade. Depois eu explico para quem está chegando hoje o que é essa personalidade. Dos agregados ou skandhas em sânscrito. O termo skandhas em sânscrito quer dizer agregados, na nossa tradução. Que compõem o eu, este eu, que é a nossa personalidade, que também é transitória, que nasceu e que está vivendo, que está envelhecendo e que também vai morrer. Esse aspecto é bem mais sutil, está vinculado ao pensamento resultante de compreensões errôneas, derivadas de equívocos cognitivos e de ilusões mais profundas. É mais difícil de ser percebido, mas é, no entanto, o fator responsável pelos dois aspectos anteriores. Ou seja, se a gente de fato quer compreender e quer fazer a prática, quer mudar o nosso contínuo mental, a gente tem que atacar esse terceiro tipo. Porque se a gente ataca o terceiro, resolve o segundo e o primeiro. Então, ele diz aqui que o sofrimento é causado pelas formações mentais. Ele chama também aqui de skandhas, ele traz esse termo, skandha. Ele traz também personalidade ou eu. Então, nós sabemos que a personalidade, isso aqui que está aqui, que é visível, mas também tem os outros corpos que não são invisíveis, que são o emocional e o mental. Esses corpos fazem parte dessa personalidade, que é essa vestimenta, que é esse instrumento que o ser interno utiliza. E que nessa encarnação nós somos Maria, José, com CPF, tal. Então são instrumentos que o ser divino utiliza. A gente pode chamar de um hóspede na carruagem chamada de passageiro, né? Mas vamos chamar de hóspede para a gente não entrar em outra imagem. Então, se a gente entende que o último corpo a ser formado é este, então, obviamente, esse corpo, ele não vive por si. Ele é interdependente. Então, ele só existe porque existe um ser que precisa do instrumento aqui no mundo para que ele possa se relacionar e evoluir. Então, voltando àquela possibilidade da reencarnação, se nós tivemos vidas e mais vidas e teremos outras tantas vidas, até compreendermos o que é o amor, até compreendermos e vivermos o que é a compaixão, até compreendermos que nós somos um. Então, obviamente, nós nos vemos aqui em corpos diferentes, com vidas, com personalidades diferentes, mas se a gente penetra e pelo conhecimento e por aquilo fazer sentido na nossa vida, a gente compreende que há uma vida que nos une, então obviamente nós somos diferentes na aparência, mas intrinsecamente, profundamente, nós somos um. Então nós somos como uma árvore, nós somos como folhas, cada uma de um jeito, e que recebe a mesma seiva daquela árvore. Então, existe apenas uma vida e nós compartilhamos essa vida. Então, no nosso relacionamento, se tiver também no plano de fundo nosso, além da segunda proposição fundamental, da transitoriedade das coisas, tiver no nosso plano de fundo que só existe uma vida e obviamente, nós nos vemos diferentes por uma questão metodológica, né? Dessa hierarquia.
Então, se isso for uma verdade experienciada, mesmo que seja num nível muito pequeno, mas que faça um certo sentido, mesmo que seja racional, no sentido intelectual, não importa. Então, o nosso enfrentamento vai se tornar diferente. Porque eu sei que se eu brigar com alguém que é diferente de mim, é uma pessoa que tem uma vida diferente da minha, mas eu sei que quando eu brigo, eu estou brigando com toda essa vida, que não atinge só as duas, mas atinge toda a humanidade. E se eu amo verdadeiramente, sem querer nada em troca, que não deixa de ser um amor pessoal para ser um amor impessoal, então eu estou amando toda a humanidade vai se beneficiar disso. Então essas duas verdades, se passar pelo nosso crivo da reflexão e vocês virem que tem sentido, é bom a gente mantê-la de noite no pensamento, na nossa consciência. Isso é um treino. Eu falava desse eu, da construção desse eu, da construção dessa personalidade e que quando não há uma compreensão de que essa personalidade ela não tem vida própria, ou melhor, ela não há algo que é intrínseco a ela, então a gente começa a ter um comportamento de separatividade. Então há sofrimento, causa-se sofrimento e ao mesmo tempo se sofre. E o pior, que a gente às vezes se identifica, a nossa vida passa a ficar identificada com o corpo. Então, se o corpo adoece, se o corpo envelhece, se o corpo morre, então há uma desestrutura, há um sofrimento exacerbado, enfim. Então, há como se fosse um equívoco cognitivo nesse conceito de eu. Então, se a gente compreende que este eu, ele existe, mas apenas enquanto instrumento, e que há uma vida por trás, e que ele não existe per si, então a nossa perspectiva muda. A gente pode fazer esse treino devagarinho, em circunstâncias, para ver se de fato isso faz sentido. Vamos falar ainda desse conceito de eu, que é a raiz da coisa, é a raiz de avidya, né? Dessa ignorância fundamental. Não da ignorância acadêmica, porque pode haver uma pessoa que não sabe nem ler, mas que compreenda. E pode haver um pós-doc, pós tudo que é doc aí da vida, e ele, do ponto de vista interno, ele seja muito ignorante, né? Ignorante dessa realidade fundamental. Os textos Mahayana, no budismo tibetano, enfatizam que esse terceiro aspecto, ou divisão de Dukkha, esse que nós lemos no slide anterior, resulta do equívoco de darmos realidade ao conceito de eu. O pensamento identifica-se com esse conceito criado por ele próprio. O próprio pensamento cria esse conceito, identifica-se, dá concretude a algo que não tem realidade inerente. Ele tem uma realidade, mas por trás dele, veja que nós temos, do ponto de vista da teosofia, nós temos princípios, e o último corpo é o físico. Ele não é o primeiro. Ele é o sétimo. É aqui que o aspecto sutil geralmente é mal entendido, esse aspecto sutil. Não se nega a existência de um eu, é óbvio, nós existimos, já que ele tem existência em nível relativo ou convencional. O problema é não perceber a impermanência do eu e que ele não existe por si mesmo. Estamos apenas ratificando o que já dissemos. Então, para a prática do Dharma, o que é Dharma?
para o budismo é o conhecimento com letra C. É tudo o que Siddhartha deixou. Na perspectiva aqui do budismo, né? Claro que o conhecimento não vem a partir de Siddhartha. Esse conhecimento é das idades. Então, a compreensão do sofrimento é o primeiro elemento essencial. Sem essa compreensão, o desejo de escapar do sofrimento não surge. Porque podemos viver enredado pelo sofrimento sem compreendê-lo, sem saber que existe uma causa, sem tampouco ir até a causa. Então podemos viver enredados e a gente não vai poder nem dar nenhum passo. Entende como é sutil? Não somente seres sencientes, sencientes é os seres que sentem dor, mas também todo o meio ambiente estão sofrendo transformações, alterações. Todos os seres em Sansara, o que é Sansara, que está aqui nesse mundo da manifestação, estão sofrendo durante todo o tempo. Se a gente parar, porque normalmente o que é que a gente faz? A gente anestesia o nosso sofrimento com consumismo, com escapismos de modo geral, que vai desde o sexo a algum vício, a consumir. E isso funciona como se fosse um anestésico para a gente não sentir a dor. Então, a gente tem que estar cara a cara com ela, se desnudar, estar cara a cara com ela para compreender, chegar à causa e assim fazer o processo. E que pode ser que nessa vida a gente não saia, não consiga sair do sofrimento, mas há de ter o primeiro passo, né? Qualquer caminho começa pelo primeiro passo. Todos os seres estão em Sansara, que estão em Sansara, estão sofrendo durante todo o tempo. Se não reconhecermos a totalidade do sofrimento, não praticaremos o que é necessário para nos livrarmos dele. A totalidade, não basta vermos e percebermos apenas o nosso sofrimento, mas o sofrimento, como ele fala, de um desmatamento. Nós vamos ver lá na frente imagens. Então, tudo isso a gente tem que enxergar. Então, o sofrimento da fome, das queimadas, dos peixes, né, da poluição do mar, dos rios, e agora, por último, esse petróleo na costa nordestina, as aves. Há uma árvore, inclusive, que diz que a árvore que chora, sempre que ela é ceifada, ela é cortada, ela derrama essa seiva. O sofrimento humano, alguém que está triste, que está em depressão, o aquecimento global. O aquecimento global, veja que esse urso, quanto sofre. Calor. E por último, o sofrimento dos matadouros. É pior. E que quem já deixou de comer carne, mas em algum momento comeu porque não sabia. Mas na medida que a nossa consciência vai se expandindo e que a gente não enxerga apenas o sofrimento nosso, mas enxerga o sofrimento que está lá fora, então nós começamos a fazer algumas mudanças, nem que sejam mínimas, mas a gente começa a fazer algumas mudanças. A causa do sofrimento. Ainda que nada possamos fazer a respeito do sofrimento do passado, devemos fechar a porta para o sofrimento do futuro. Porque o passado, um dos sofrimentos, vamos ver adiante, é o karma. Porque é algo que nós plantamos e que nessa vida necessariamente vamos colher. Ninguém pode plantar manga e colher uma maçã. Então, se a gente planta sofrimento, necessariamente se colhe sofrimento. No entanto, o sofrimento que ainda está por vir, nós podemos sim, com esse entendimento, com essa compreensão, com o nosso vigiar, mesmo que aqui e acolá a gente erre 10 vezes 30 ao dia, mas a gente tenta ficar atento para não plantar tanto mal mais.
Então, as causas do sofrimento, elas têm duas divisões, que é a kármica, que é o karma, que são as nossas ações, e os kleshas, que são as impurezas mentais. Daí a necessidade da purificação. Não a purificação que a gente entende enquanto ocidentais da Igreja Católica, que ela é mais uma perspectiva sexual, pureza, mas uma purificação de pensamentos. Um pensamento que seja altruísta, um pensamento que seja do bem. Então, às vezes a gente tem pensamentos negativos, então sempre purificar, tentar limpar esse campo. Karma inábil. Então, nós temos o karma inábil, tem o karma hábil, e este é o inábil, que tem a ver com o karma do corpo, da fala e da mente. Então, o do corpo seria o quê? Matar, roubar, má conduta sexual. É um karma que atinge necessariamente o corpo físico. O da palavra é a mentira, a calúnia, palavras ásperas e conversas irresponsáveis. A gente pensa que não, conversar abobrinha, dependendo do tipo de abobrinha, isso gera karma. Gera karma no sentido de que eu estou plantando algo tão desnecessário que eu vou colher exatamente. Irresponsável em maledicência. Maledicência, é nesse sentido. Desvio da verdade. E o terceiro tipo de karma inábil é o da mente. Como seria o da mente? É a cobiça, é o desejo de ferir os outros e ideias errôneas. Então, na medida que cobiçamos algo, desejamos algo que não temos, né? Na medida em que há um desejo mesmo direcionado para ferir, não é uma coisa que às vezes a gente já nasce com tendências e pode ser um clash de assim, sair sem nem pensar. Outra coisa é pensar para ferir. E as ideias errôneas. Né? Então, mesmo que a gente não compreenda e erra por essas ideias errôneas, a gente plantou. Então, a lei é cega. Ela vai cobrar mesmo daqueles que não sabem. A noção de um eu, então agora a gente, do eu enquanto personalidade, que já vimos, e dos fenômenos externos, que são o quê? Tudo que está aqui, tudo que está externo a nós, eles também não têm existência por si. Então, a noção de um eu e de fenômenos externos como se fossem intrinsecamente existentes é uma consciência errônea que equivoca o seu objetivo, o seu objeto de referência, o qual provê a base para todas as ilusões ou aflições mentais. Ou seja, a questão da impermanência, a questão de que o que existe fora, que é impermanente também, o fenômeno externo, do mesmo jeito que é impermanente, é uma colheita. Então, a gente atribuir aquilo como se fosse o fim da vida, assim, é achar que eles têm existência por si. Entende? Isso é um pouco sutil. Então, vamos lá. Desejo e aversão. Isso aí é algo que é muito presente em nós. Desejo e aversão são ativos e fazem as coisas melhores ou piores do que elas realmente são. De fato, são. Realmente são. São produzidos pela ignorância fundamental, ou seja, aquela ignorância de que nós não somos esse eu. Nós somos mais que esse conceito de um eu. Nós os experimentamos porque não conhecemos a real natureza das coisas. Então, com relação a desejar algo que me dá prazer eu desejo, e algo que me ferir ou me faz sofrer, eu tenho uma aversão àquilo. Então, uma hora a gente está num polo, outra hora no outro. A gente não está no equilíbrio da coisa. Então, isso ocorre por quê? Porque há uma ignorância. Então, quando a mente está clara, que há uma compreensão, mesmo que seja muito sutil a respeito
dessa ignorância fundamental e a questão de que nós não somos isto aqui, então o próprio desejo e a aversão, eles perdem força. E a ignorância, isso aí é tudo a noção desse eu e de fenômenos externos, desejo, aversão e ignorância, basicamente é o erro na compreensão da natureza das coisas. Shunya. Nós não compreendemos nem meditamos ainda em Shunya, que é no vazio dessa existência. Ou um erro cognitivo. O sacrifício de animais, o desejo e a aversão são ambos produzidos pela ignorância. Nós os experimentamos porque não conhecemos a real natureza das coisas. Então, como não conhecemos ainda a real natureza das coisas, então, de algum modo, nós ou melhoramos algo ou pioramos, não temos uma referência. Então, a proporção fica muito assim ao bel prazer. A razão para praticar meditação é para superar o sofrimento. Então, ele aqui aponta que a meditação é uma forma de superar o sofrimento. Por quê? Porque é através dessa meditação que vamos ter alguns insights do que racionalmente a gente chega até ali e não chega na coisa. Vamos imaginar que eu já tivesse, que não é o caso, já tivesse percepções de algumas coisas, mas mesmo que eu falasse, eu não conseguiria expressar, porque é algo que transcende o racional. Então, só na meditação é que a gente pode ter acesso a essa coisa que transcende a razão. Numa palestra, num livro, é impossível. Então, para superar o sofrimento, é interessante isso aqui, temos que superar o karma. Para superar o karma, temos que superar o desejo e a aversão, porque o desejo e a aversão, ele gera karma. E para superar o desejo e a aversão, devemos superar a ignorância fundamental. E para superar isso, só a meditação supera a ignorância. Então veja que há uma sequência. Primeiro o karma, depois o desejo e a aversão, que gera o karma, depois é preciso, por conta da ignorância que temos desejo ou aversão e consequentemente geramos karma, e só a meditação pode diluir pouco a pouco essa ignorância fundamental e pode nos levar a um estado onde não haja mais essa corrida de polaridades. Ou deseja ou tem raiva, ou ama alguém ou odeia, né? E consequentemente o karma vai chegar a um ponto que vai estar zerado. É como uma dívida, a gente vai fazendo dívidas positivas ou negativas. Positivas não seria dívida, né? Mas seria um crédito. Crédito ou débito. No fim é como se fosse uma corrente bancária. Fazendo uma analogia grosseira. Então, se sentarmos em meditação sem entender a razão real para fazer isso, obteremos apenas resultados limitados. Então, quando sentar para meditar, saber o porquê. Vou fazer o quê? Qual a finalidade? Como fazer? O que fazer? Então, se quisermos remover a ignorância, que anteriormente fala-se que é pela meditação, devemos primeiro descobrir a natureza da ignorância e seu oposto. Shunya. Shunyata. A falta de existência inerente do eu. Então, ele aqui sugere que para a gente superar, conhecer a natureza do oposto dessa ignorância só pela meditação no vazio. Compreender de forma, mente e coração, de que o eu e os fenômenos externos, eles não têm realidade por si. Então há um vazio disso. Quando compreendemos isso, se tivermos algum insightzinho, por menor que seja, a nossa vida já muda. E nós vamos fazer as pessoas sofrerem menos, as pessoas que estão ao nosso redor, particularmente a família, que é o mais próximo. Então, com a meditação em Shunyata, poderemos remover essa ignorância fundamental.
há duas espécies diferentes de ignorância. Essa que se refere a esse eu, a personalidade, e a outra que refere-se aos fenômenos externos, que é nada mais do que uma personalidade coletiva. Porque é algo que se expressa das pessoas, de um contexto, de situações, fenômenos na natureza, tudo é fenômeno externo. E só ocorre porque existe um karma. E só ocorre porque a mente da gente ainda não sabe ainda, não compreende a sua natureza fundamental. O que chamamos de eu pode ser dividido em o nosso corpo é originado pelos pais, então nosso corpo nós devemos aos pais, temos que agradecer, porque senão não teríamos esse corpo. A mente é originada pelas existências passadas, nossa mente não tem nada a ver com os pais. A gente pode nascer num contexto pela vibração dela, mas a nossa mente é criada, esse contínuo mental que vem se estabelecendo vida após vida. Então, a nossa mente representa isso. E os 5 skandhas, que são esses agregados, que é um feixe, que esse feixe faz com que venhamos à manifestação. Se não existissem esses agregados, não precisaríamos mais reencarnar. E o que são esses 5 skandhas, ou 5 agregados? Esses são skandhas, são os 5 elementos da existência sensorial. Isso aqui a gente vai passar bem ligeirinho, é só para mostrar aqui a nossa forma física, as sensações, a cognição, formações volitivas e a consciência. A ignorância, nós falamos antes do eu, agora nós vamos falar dos fenômenos externos. A ignorância a respeito dos 5 elementos. Os 5 elementos das montanhas, dos mares, etc., constitui a ignorância referente aos fenômenos externos. Tudo é uma combinação de forças e qualidades. Não há diferença entre o eu e o fenômeno externo. Se analisar a água do mar ou uma montanha, vocês que são médicos, de repente o nosso sangue é composto por todos os micronutrientes, os minerais que existem nas águas do mar, numa montanha, numa pedra. Então, é tão interessante isso, não há diferença. Tudo muda sutilmente em uma fração de segundos. Diz que onde é sertão já foi mal, onde é mal vai virar sertão e assim vai. Chamada, né? Esta dupla ignorância sobre o eu e sobre os fenômenos é a raiz de toda a impureza mental, de todos os kleshas. Aí daí decorrem todos os kleshas que são a base do nosso sofrimento. Porque primeiro não compreendemos que aquilo é passageiro, que é mutável. Karma e sofrimento. Para remover o sofrimento, devemos remover completamente esta ignorância. Então, parece que a palestra, o conteúdo indica para que possamos analisar tudo o que acontece conosco, ver o que gerou, a causa que gerou aquilo, que seja uma alegria, que seja uma dor. Para remover o sofrimento, devemos remover completamente essa ignorância. Essa ignorância que eu falo do eu e dos fenômenos. A única maneira de fazer isso é meditar em Shunyata, que seria esse vazio. Compreender que os fenômenos e nós, do ponto de vista de um eu, da personalidade, eles são vazios. Eles não têm existência por si. Tanto é que quando a gente morre, o corpo lá se desintegra, mas o contínuo mental, ou o ser que habitava naquele corpo, ele segue. Então aquilo não tem, ele passa, é passageiro. A única maneira, então, há muitos outros objetos de meditação, mas o mais importante é a meditação em Shunyata. Isso é o que diz o Geshe Rabten, para essa senda graduada para a libertação. Então,
Lembra quando eu falei das 4 nobres verdades, a verdade do sofrimento, que existe uma causa, que é possível sanar essa causa, e a última verdade, ele diz, ele aponta, existe uma senda. Quer sair do sofrimento? Pratique essa senda. Compreenda primeiro para poder praticar. Então vamos lá. Não vamos falar muito dela, mas para dizer reta compreensão, veja que ele começa pela compreensão. É como abotoar os botões de uma camisa, e se a gente abotoar o botão errado, no fim vai sobrar um pedaço. Então, se compreender errado, efeito dominó. Então, há de ter essa mira nessa reta compreensão, que consequentemente vai gerar um reto pensamento, um reto falar, uma reta ação. Consequentemente, vai ter um reto meio de vida, um reto esforço. Quer dizer, o meu esforço, a minha energia, eu sei para onde canalizar. Eu não vou perder tempo nem energia com o que é transitório, a menos que aquilo seja essencial na minha vida. Como, por exemplo, a gente tem que trabalhar para comer. Então, há de se gastar energia naquilo. A reta atenção, onde eu vou botar a minha atenção? E a reta contemplação. A reta compreensão e o reto pensamento, eles estão vinculados à clara visão ou prágina. Quando se tem uma reta compreensão, automaticamente o pensamento também é reto, é porque há uma clara visão ou prágina. O reto falar tem a ver com os aspectos emocionais. Veja, quando a gente está emocionalmente descompensado, o nosso falar agride, o nosso falar, enfim, está ligado à fala, às emoções. A retação e o reto meio de vida estão ligados aos aspectos éticos. Não há como a gente chegar a compreender essa ignorância, a sanar essa ignorância sem a ética. Eles andam juntos. A ética e a sabedoria, o conhecimento, por ser grande, eles andam para e passo. Não há como a gente chegar à verdade se a gente não tem uma conduta ética. Impossível. Impossível. O reto esforço, a reta atenção e a reta contemplação, eles estão relacionados com a meditação odiana. Então, há um esforço, há uma atenção e uma contemplação que é movido por essa meditação. E começa na atenção, no aqui e no agora, no nosso dia a dia. O que eu estou sentindo agora, o que eu estou pensando, como eu estou fazendo as coisas, se eu estou inteira naquilo. E ainda o outro caminho é um método de transformação interior, de mudança da visão do mundo e das prioridades. A preocupação é em equilibrar o desenvolvimento dos aspectos da compreensão, da prática e da interiorização. Isso aqui eu estou passando rapidinho por conta da hora, mas vocês estão entendendo, estão acompanhando, né? Então, como Nagarjuna diz em seu texto, Sabedoria Fundamental, ele diz o seguinte: Nagarjuna é um ser. Ele diz assim: onde o vazio é possível, ele se refere aqui ao vazio enquanto shunya, ou estado de shunyata. Onde o vazio é possível, tudo é possível. Onde o vazio é impossível, tudo é impossível. Você veja que quando a gente tem alguns momentos onde a nossa ação está muito carregada da personalidade, nada é possível. Tudo dá errado. E pode até conseguir algo, mas lá na frente a coisa desanda. Então, onde o vazio é possível, tudo é possível. E onde o vazio é impossível, tudo é impossível. E aqui eu trouxe 3 carinhas de que ainda os kleshas, os agregados ainda não estão tão ativos, né? Você veja a cara de pureza, de liberdade, de um estado de shunya, shunyata aqui. Ao meu ver, isso tudo é ao meu ver. E que a gente perde isso, né? Africano, sueco e japonês. Então, faltou brasileiro, né?
Esse dessa japonesinha, Nessa- foi a primeira vez que ela viu a chuva. Foi, eu lembro. É bonitinho demais. Ah. É. Olha que felicidade. Então nós perdemos isso porque, de algum modo, os escândalos vão ficando, ao invés de potencial, eles vão estar ativos. E é isso que a gente deve estar atento. O neguinho ficando muito feliz. Olha que felicidade, que coisa mais linda. Felicidade. Então, a segunda parte, entramos, é mais rapidinho, a segunda parte é só um enfoquezinho. O essencial dessa palestra foi nos levar a compreender, nem que seja um pouquinho mais, a causa do sofrimento. E ver que existe uma saída. Nós não estamos fadados a morrer sofrendo, só se quiser. Agora, tudo existe um preço, infelizmente. E aqui, nesse livro, o 14º Dalai Lama, ele apresenta os 3 principais aspectos do caminho. Então, nós vamos falar dos 4 poderosos rios que nos arrastam. Poderosos. O primeiro é o karma. É um rio. A gente tem que saber nadar para ficar fora desse rio. É o agarrar-se ao eu, ou seja, o apego. Outro rio. Há um eu que não tem existência por si. Então eu vou absolutizar o que é relativo. Então a ideia é que possamos compreender e aí a gente possa viver de forma a ver o que é relativo, o que é absoluto e focar nossa energia naquilo que é absoluto, naquilo que não passa. Não significa que a gente vai desvalorizar o corpo, os fenômenos, não. Tem que dar um tratamento adequado, mas não o nosso foco de vida. O terceiro rio, o nascer, o nasce na existência sem limites e ser incessantemente torturado pelos 3 sofrimentos. Então, isso tudo faz parte da manifestação, do nascer do homem. Então ele nasce com karma, ele agarra-se ao seu eu e na sequência ele nasce nessa existência sem limites e ele é torturado por aqueles 3 tipos de sofrimento. Quem lembra? Aquele sofrimento físico, aquele pelas mudanças, pela transitoriedade e o sofrimento dos kleshas, né, que é aquelas aflições mentais. Os agregados. Os agregados. O contínuo mental. Então aqui eu fiz um resumozinho do que seriam esses 3 principais caminhos, que não tem como a gente caminhar do ponto de vista de... A ideia é o quê? Compreender o sofrimento e livrar-se dele. Ótimo. Mas não tem como a gente, a partir da compreensão e para sair do sofrimento sem haver a renúncia. Então eu tenho que renunciar aos meus desejos, eu devo renunciar àquilo que eu tenho aversão e consequentemente há de ter essa determinação de ser livre. No budismo fala muito das mães, lembrando da nossa mãe, e qualquer pessoa pode ter sido nossa mãe. Então, se nossa mãe sofre, ou sofreu também porque está aqui, então que eu possa me libertar por ela. Porque quando o ser se liberta, ele levanta toda a humanidade. E o segundo aspecto seria a compaixão e bodhicitta. Sem a compaixão, sem compreender que o sofrimento do outro é sempre maior do que o meu. O meu pode ser o máximo, mas tem alguém que sofre mais que eu. Compreender que o sofrimento está em todas as partes, em todos os reinos, a partir do reino vegetal. Porque o outro é muito, ainda material, não sente, né? Tem consciência no reino mineral, mas não sente. Então essa compaixão tem que ser expandida o máximo que é possível. Né? A gente tem que sair do muro da nossa família, que seja a nossa família biológica, que seja a nossa família espiritual aqui, que seja a nossa família da cidade. Então essa expansão para que haja a compaixão, então é algo que a gente deva perseguir. E bodhicitta, que é essa mente de iluminação,
É uma mente que está querendo iluminar-se. Então ele renuncia e ele se determina em ser livre. E ele paga o preço disso, porque ele sabe que o preço é caro, mas é mais barato do que o sofrimento que vai se viver na ignorância. É tipo, você gasta uma fortuna para colocar energia solar em sua casa e você fica livre das contas. Ou senão você opta, no nosso caso é Energisa, a gente paga até enquanto viver a energia todo mês. Então a gente paga um preço para sair daquela escravidão. É uma analogia muito grosseira, mas foi a que veio aqui nesse momento. O que acompanha a existência cíclica? O que acompanha a nossa vida quando nascemos? Se quisermos nos transformar e alcançar a completa felicidade, teremos que identificar esses estados que afligem a nossa mente e eliminá-los. Primeiro, identificar. Se a gente viver uma vida alienada do ponto de vista de não focar em nós nunca vamos perceber isso. Então, automaticamente não vamos fazer nada. Quanto mais nossa mente estiver sob controle, disciplinada e livre de todas essas faltas, mais ganharemos força interior, calma, paz e estabilidade com as quais poderemos ser mais criativos e efetivos para os outros. Porque a nossa função em viver é para beneficiar a humanidade. Não é para beneficiar só a mim. A nossa vida só tem sentido se for em benefício do outro. A existência cíclica que estamos experimentando agora não é eterna, porque ela surgiu de causas e condições e que elas podem ser neutralizadas. Então, nosso estado de vida hoje é uma consequência de algo que foi plantado. E estamos já no vizinho. A indicação de termos desenvolvido a determinação de ser livres. Então, lembra que é preciso ter essa determinação. Eu quero ser livre. Sem ter essa determinação, nós não vamos dar um passo. É a mesma coisa de participar de uma academia. Se a gente não se determinar a ir para a academia todos os dias ou 3 vezes por semana, a gente não dá um passo. Pode até pagar o programa anual. Paga, mas não vai. Então, São Capar, tendo nos familiarizado desta maneira e não ficando admirados com a prosperidade da existência cíclica, nem sequer por um momento, e aspirando à libertação dia e noite sem interrupção, neste momento teremos desenvolvido este tipo de determinação. Ele começa com desapego. A gente não fica entusiasmado com os ganhos, com a prosperidade que possa ter nessa existência. Nem por um momento. Ele sabe que aquilo vai passar. Então teremos atingido a determinação. Se você e todos os outros seres desejam alcançar a iluminação suprema, a raiz é a mente da iluminação. Isso eu peguei na guirlanda preciosa de Nagarjuna. O propósito de desenvolver a mente de iluminação bodhicitta, então, não importa o quanto seja forte a nossa familiaridade com a determinação de ser livre da existência cíclica, a menos que desenvolvamos uma atitude altruística, ele quer dizer aqui que não basta essa determinação de querer ser livre, mas também a atitude altruística, um forte desejo de beneficiar os outros seres sencientes, será impossível alcançar a iluminação. Então, a gente percebe que o egoísmo é um entrave na nossa vida, em todos os sentidos. A base para se desenvolver uma aspiração altruística voltada à iluminação é a compaixão. A
a compaixão, na medida que sentimos compaixão pelo reino animal, pelo reino vegetal e particularmente pelo reino humano, isso vai gerando pouco a pouco o altruísmo em nossa vida. Então há 3 níveis de compaixão. A compaixão contaminada, que ela é baseada no apego, então é quando a gente se compadece apenas por aquelas pessoas que temos amor ou algum tipo de apego. A compaixão genuína, que é impessoal e imparcial. E a compaixão superior, a grande compaixão gerada por Bodhicitta ou pelos Bodhisattvas. Então, é um processo. Se a gente tiver nesse primeiro nível, ótimo. Vamos dar um passo para o segundo e, no final, chegaremos ao 3º nível da compaixão. A grande compaixão dá origem à mente da iluminação. Então, quando a gente está no nível 1, a gente ainda não tem essa mente de compaixão, a Bodhicitta, mas já é um passo. No segundo, já se abre essa possibilidade. Os seres sencientes estão sendo carregados pelos 4 rios torrenciais: o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. E Bodhicitta, a aspiração altruística de obter a iluminação para o benefício de todos os seres sencientes é chamada mente de iluminação. Então, Bodhicitta, a gente deve, mesmo que esteja distante, não importa. O importante é a gente mirar, mesmo que os passos sejam lentos e estejam distantes. E que possa isso beneficiar todos os seres. E no início eu esqueci de recitar os 3 refúgios, mas agora no fim nós recitamos. Então, eu me refugio no Buda, me refugio no Dharma, que é o conhecimento, e me refugio na sangue espiritual. E que tudo que foi gerado nesse momento possa beneficiar, particularmente aqueles que mais sofrem. E está aberto se vocês tiverem alguma coisa. Muito claro. Sim, obrigada.